E pensando em você que está nesse momento aí super preocupado com as suas finanças, te deixando com a cabeça cheia, com muita insegurança, a gente trouxe aqui alguém que entende muito desse assunto. Ela é economista, especialista em finanças, consultora, Mila Maia, e ela fala com a gente agora através do Skype. Boa tarde, Mila. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, um prazer muito grande poder falar com você e aprender contigo, né? A gente sabe que a população, de forma geral, está sofrendo, está muito apreensiva, com medo mesmo. Alguns já perderam seus empregos, outros tiveram uma redução de grande impacto em seus salários, e aí sem saber como é que elas vão ficar e vão conseguir driblar toda essa situação financeira. A gente tem a ajuda emergencial, que seria um passo, mas eu acho que tem outras medidas. Eu queria que você desse aí uma explanada para a gente. Sim, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo que boa parte da população não sabe tanto das medidas que o governo está colocando disponível para eles durante esse período de crise. O que mais se fala é o Corona Voucher, que é aquele auxílio de R$600 a R$1.200 por família durante 3 meses, mas que nem todo mundo conseguiu. Mas existem também outras coisas que o governo está disponibilizando para essa população. Uma das medidas é a antecipação do FGTS. Isso todo mundo que tem conta ativa ou inativa no FGTS pode estar antecipando esse benefício, só fazer a solicitação junto à Caixa Econômica. Existe também um outro benefício, que é o benefício de conta de luz. As pessoas que também têm um salário mais baixo, normalmente até um salário mínimo, eles podem estar pedindo para não pagarem a conta de luz do consumo até 200 kWh. E o que ultrapassar desses 200 kWh, a pessoa paga só essa diferença. Para isso, é só entrar em contato com a empresa de luz da sua região. Mas, fora isso, muitas pessoas me perguntam, Mila, ok, mesmo assim, faço antecipação da FGTS, não consegui o Corona Voucher, sou microempreendedor, o que eu posso fazer, né? Existem muitas outras coisas que as pessoas não sabem. Uma delas é para o MEI, que é as pessoas que são microempresários. Existe um benefício diretamente para esse tipo de pessoas, que foi uma parceria feita entre a Caixa e o Sebrae. Essa parceria ela vai disponibilizar em torno de R$12.500 para as pessoas, e você vai ter uma carência para pagar até 24 meses. Então, é uma linha de crédito que você pode ir na agência da Caixa e solicitar esses R$12.500, independente da forma como que você quer utilizar. Já as pessoas que estão mais preocupadas com folha de pagamento, existe também uma linha de crédito somente para a folha de pagamento, que é para os funcionários que recebem até R$2.090. Aí você pode ir no seu banco, qualquer banco, ele vai ter essa linha de crédito com juros muito baixos para você conseguir pagar a sua folha de pagamento. Fora isso, outras medidas que eu posso trazer aqui é que também para as pequenas e médias empresas vai ter uma redução da tributação das empresas que estão inscritas no Simples, no tipo de tributação simples, dos meses de março, abril e maio, e também foi zerado toda o imposto de operação financeira, que é o IOF. Então, isso é tudo para que aquela pessoa que trabalha de casa, que tem a sua empresa, que tem seu negocinho e não conseguiu R$600, consiga outras formas de benefício, outras linhas de crédito. Perfeito. Eu fiquei com algumas dúvidas em relação à linha de crédito que você me falou aqui, até de R$12.500 para os microempreendedores. Você comentou sobre juros baixos na hora da folha de pagamento, mas juros baixos também nessa linha de crédito de R$12.500? E a gente está falando de juros de quanto? O que seria o baixo? Então, já na questão desses R$12.500, é em torno de R$3,75 os juros, mas para o financiamento da folha de pagamento, isso aí é uma linha que o governo está dando como se fosse uma carência
de 2 meses para você pagar os seus funcionários, entendeu? O outro é como se fosse um financiamento e esse já é o outro, esse que eu falei dos bancos, que não é somente Caixa e Sebrae, esse daí é para todo empreendedor, ele tem uma carência de 2 meses, o outro é como se fosse um empréstimo. Perfeito. Para os empresários que estão dentro do Simples Nacional, você disse que existe aí a possibilidade de ter uma redução no quanto paga, é isso, no imposto? Mas e quem já pagou, por exemplo, você falou março, abril e maio. Quem já pagou março, vai ter isso retroativo? Como é que é? Vai. Na verdade, o que não é que você tem uma redução dos tributos, você tem uma prorrogação. Então, como esses são os meses críticos que muitos ficaram parados, não faz muito sentido a pessoa ter pagado tributo se o governo, na verdade, fez com que ele tivesse fechado o negócio. Então, existe essa prorrogação para o fim do ano. Então, caso a pessoa já tenha feito esse pagamento, vai ser retroativo para ela receber como um benefício, né? Perfeito. Agora, vamos pensar então nos outros, nos que são assalariados e tiveram seus cortes, redução drástica de salário. O que a gente pode fazer? Eu ouço muito vocês, economistas consultores, falando das pequenas economias. É verdade que essas pequenas economias fazem mesmo diferença lá no final? Fazem demais. Eu acho que em períodos de crise, o que a gente tem que ter foco é que existem oportunidades, surgem novas oportunidades. Então, muitas das pessoas estão dentro de casa, podendo, assim, fazer o que é só comida em casa, já reduz bastante o gasto de comer fora, de pedir comida de aplicativo. Então, o cozinhar em casa para toda a família já é um benefício. Em questão de contas, como muita gente está dentro de casa, tomar cuidado com luzes acesas, gasto excessivo de ar-condicionado. Outra coisa também é que a gente ganha é a questão de transporte. Quase ninguém está gastando com transporte, seja transporte público, gasolina, ficamos dentro de casa. E eu acho que o principal, isso eu estou falando de contas básicas, mas tem muita gente que tem que continuar pagando escola de filhos, pagando outras coisas. O principal nesse momento é conversar, porque as pessoas também estão passando dificuldade. Então, entre em contato com a escola do seu filho, veja o que você pode fazer para postergar esse pagamento, converse com os seus fornecedores, se você tiver um negócio, converse com o seu patrão para ver o que ele pode fazer, se ele não está pagando o seu salário integral, que pelo menos ele pague um percentual do seu salário. Então, nesse momento que está todo mundo em crise em casa, a comunicação é muito importante. Então, não ficar somente fazendo o que deve ser feito. Mas antes de se endividar, entrar no cheque especial, fale com o seu gerente do banco, fale com as pessoas que você está fazendo os pagamentos. Então, acho que é para todo mundo se ajudar. Perfeito. Em relação a cartão de crédito, que as pessoas acabam se apoiando nele e a gente sabe que isso é um risco, né? Conta para as pessoas aí o que você pensa sobre o uso do cartão de crédito. O uso do cartão de crédito é muito perigoso, principalmente no âmbito do parcelado. Então, eu tenho exemplos na minha família de pessoa que foi pagando o mínimo do cartão de crédito, porque começou a parcelar a conta e criou uma bola de neve. Então, a primeira dica que eu dou para cartão de crédito, para quem quer realmente usar cartão de crédito e não o de débito, seja por utilizar milhas, bote um limite no seu cartão. Porque não adianta nada você ter um limite se você não consegue pagar aquele cartão. Então, você começar a pagar o mínimo da fatura é a pior coisa que você pode fazer. Então, quando se fala em finanças pessoais, é importante você sentar com a sua família, com quem seja que contribui para a receita e botar tudo no lápis. Tudo que se recebe, tudo que se gasta e o que é destinado para o cartão de crédito e travar um limite, para que depois, quando a fatura venha, você não leve um susto. Perfeito. Mila, para a gente ir pegando todas as pontas, tem aquele nosso telespectador também que tinha dinheiro aplicado, que estava numa operação com risco maior e que de repente está super apavorado porque viu o seu dinheiro ir para o chão, né? Muita gente perdeu muito dinheiro. É hora de fazer o quê? É de ficar esperando, as coisas vão voltar ou procurar novas oportunidades? Qual é o seu conselho? Excelente pergunta.
Muitas pessoas estão com essa dúvida. A minha explicação que eu dou sobre investimento, sempre quando as pessoas começam a investir, entenda o seu perfil de investidor. Se você é um investidor mais conservador ou mais arrojado. Então, se você já é conservador, você já tem que fazer os seus investimentos pensando que você não está disposto a sofrer variações, a sofrer risco. Então, escolher mais investimentos em renda fixa, como um certificado de depósito bancário, um CDB de um banco de segunda linha, que são bancos menores, pagam melhor, um tesouro direto, poupança não, quem sabe uma LCI, uma LCA, que são letras de crédito que você não tem que pagar imposto de renda. Mas para aquelas pessoas que já estavam em renda fixa, que estavam na Bolsa de Valores, já sujeitos à oscilação, qual a minha sugestão? Em primeiro lugar, independente do seu perfil, se você é conservador ou arrojado, sempre diversifique. Porque se você estiver alocado na Bolsa, mas também estiver alocado numa renda fixa, você não vai estar colocando todos os seus ovos de ouro numa cesta só. Então, a diversificação é muito importante para qualquer investidor. Para esse investidor que está vendo os seus investimentos de renda variável oscilando muito, o que eu falo para ele é dar uma olhada como é que está a sua carteira. Será que você não está investindo em empresas que sofrem muito com essa desvalorização cambial que a gente está passando, que agora o dólar está estourado? Não seria melhor migrar, então, para empresas que, na verdade, ganham com a desvalorização? São empresas exportadoras, muitas vezes empresas que exportam commodity, ou empresas que são com mercados focados que estão valorizando. Mas isso eu estou falando a nível de curto prazo. Porque quando você investe numa empresa, você tem que investir visualizando o crescimento dela a longo prazo. Uma empresa que tem uma perspectiva de boa geração de caixa a longo prazo, uma empresa que, por mais que as crises aconteçam, porque olha só o nosso país, a gente estava passando por uma crise da pandemia do coronavírus e agora estamos numa situação de também crise política. Ambos afetam a Bolsa, ambos afetam o PIB. Então, a gente tem que focar em empresas que, independente das crises, elas são boas pagadoras, elas têm uma boa rentabilidade a longo prazo. Mas para aquele investidor que não tem paciência de ficar escolhendo ações, ele já pode investir num fundo, que aí vai ter um gestor que vai fazer o gerenciamento dessa carteira a partir da situação. Então, um fundo multimercado, que vai ter renda fixa e renda variável no mesmo fundo, ou um fundo de ações que vão ter várias ações em só um fundo. Perfeito, muito boa explicação. Mila, foi uma alegria muito grande falar com você. Só para terminar agora, tem um monte de perguntas chegando aqui sobre as promoções que estão aparecendo, essas promoções de última hora. Elas representam uma vantagem ou um risco? A gente deve aproveitar esses preços baixos ou é hora da gente segurar um pouquinho e não gastar de fato? Então, essas promoções vêm uma forma das empresas que estão paradas tentarem também garantir a sobrevivência. Então, eu vejo muitas empresas também oferecendo oportunidade de voucher. Então, na verdade, você compra um serviço que você vai fazer no futuro, mas com desconto, alguns descontos de frete das empresas que estão focando mais no mercado, no e-commerce, agora que as suas lojas físicas estão fechadas. então, a minha dica para isso você precisa do que você vai comprar? Você não consegue viver sem aquilo? Se você não consegue viver sem aquilo, é uma coisa que você está acostumada a comprar, um serviço que você está acostumada a utilizar, então é um bom negócio. Você vai estar economizando algo que supostamente você vai utilizar. Mas minha mãe dizia isso para mim: você consegue viver sem? Você precisa. Então, se você precisa, compre. Mas se você não precisa e consegue viver sem, economize esse dinheiro, invista. Guarde, que seja, faça uma reserva de emergência, que é muito importante a reserva de emergência, principalmente para períodos de crise ou de emergências que a gente não tem noção na vida, como um problema de saúde, um problema dentro da casa, um desemprego, um carro que quebra, né? Tá certo. Mila, muito obrigada. Mila Maia, economista, especialista em finanças, aqui conversando com a gente. Siga a Mila lá no Instagram. Mila com 2 L's, Mila Maia. E até a próxima, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, Cláudia.
Cláudia. Abraços.